Fala, pessoas! Voltei novamente, professor Hudson Adriano, da disciplina de Filosofia. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, analisando agora com vocês Filosofia 3, no módulo 3. Vamos dar uma olhadinha em como esse módulo está subdividido. Nós temos dois temas básicos para poder debater. O primeiro deles, a finalidade da educação, e um debate interessante sobre o que é ou o que foi a educação no pós-Holocausto. Mas por quê? Temos que lembrar do módulo anterior, que refletiu sobre o Holocausto e a construção por parte do Estado de uma política educacional que cegou o povo alemão e construiu a bizarrice que foi o Holocausto, né? Então, aquilo foi uma política deliberada, uma manipulação do caráter educacional. E o povo alemão foi refém de tudo isso. O povo alemão também foi vítima, ele não foi só o algoz dessa perspectiva, mas ele também foi vítima, né? Então, a necessidade de não se aproximar de uma projeção política como essa é uma necessidade de toda a comunidade. Para isso, o estudo é fundamental, para que você desenvolva mecanismos que possam proporcionar uma melhor construção, não só de ciência, mas de memória, para que você possa não cometer os mesmos erros novamente, para que você olhe para esses erros uma vez cometidos e aprenda para com eles, para que eles não tornem a acontecer novamente. Por isso aquela frase, né, célebre, povo sem história é povo sem memória. E aí você pode dizer, povo sem filosofia é povo sem memória, povo sem sociologia é povo sem memória, povo sem matemática é povo sem memória. Então, é fundamental que nós tenhamos uma boa orientação do caráter educacional. Pois bem, vamos lá. A finalidade da educação. Para isso, como estamos no Brasil e sempre refletimos em provas vinculadas à nossa construção educacional, é fundamental que venhamos a conhecer Paulo Freire, né? Ele é um dos maiores baluartes da construção educacional brasileira, das metodologias que nós aplicamos hoje em sala de aula, em quaisquer regiões que a gente possa vir a analisar. Paulo Freire é tão importante que ele é um dos 100 maiores cientistas da educação analisados no mundo, né? Então, quando falamos de finalidade da educação, qual é a finalidade da educação? Fazer do ser humano um ser humano melhor. Eu diria isso para vocês. Essa é a finalidade da educação. Independentemente em que direção essa educação vá. Se é na humana, se é na exata, se é na biológica, se é na linguagem. Gente, maravilhoso! Isso atende aos dons que cada um de nós temos. Se é no português, na matemática, na física, na química, na biologia, se é no direito, se é na medicina, se é na engenharia, se é na psicologia, se é na pedagogia. Gente, que maravilha! É moldando esse ser na direção que assim ele escolher, é moldando ele bem, que nós conseguimos ter pessoas fantásticas ao nosso redor. Quando eu digo pessoas fantásticas, eu vou dar um exemplo tosco, mas ainda assim muito bom. É horrível quando eu vejo um professor de matemática dizer assim, filosofia é coisa de maconheiro. Cara, foram os filósofos que ajudaram na concepção dos conceitos básicos de matemática, por exemplo. Peguem Pitágoras, Tales de Mileto, pega Newton, vê se na formação deles, antes de mais nada, ali não tem a filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, o filósofo, como o amor da sabedoria, amor do conhecimento, o amante do conhecimento, perdão, ele necessita ver o mundo de forma multidisciplinar. É fundamental que se entenda que a educação tem esse viés, esse fundamento, tenha esse direcionamento espiritual, por assim dizer. Dá uma olhadinha no material de vocês aí, ó. Toda cultura, segundo parágrafo, toda cultura possui também formas de organizar os estudos, ou seja, tem formas diferentes de transmitir os saberes, tá? Pela relação de ensino e aprendizagem. Peguem a cultura indígena, por exemplo. É uma cultura tipicamente oral, onde os mais velhos têm uma colocação sociológica infinitamente importante na transmissão dos saberes importantes para o desenvolvimento a posteriori daquela comunidade.
Peguem a nossa comunidade que pede para que os nossos jovens sentem-se no banco escolar para que eles possam aprender perspectivas 1000. Peguem comunidades indianas de ordem politeísta que não têm uma estruturação social tão metodologicamente bem construída como a nossa, né? Onde você vê ali a adoração a múltiplos deuses, os templos muito simples, tá? Uma comunidade muito tacanha, muito bom. Tá? Isso mostra a pluralidade e desenvolvimento do ser humano. Então, quando nós falamos de educação, não falamos só de livros, não. Falamos de culturas. Tá? Falamos de modos de organização social. Falamos de um grande diálogo social multidisciplinar. Por isso, eu tenho o hábito de dizer que não tem povo sem cultura. Não existe ser humano sem cultura. A minha avó foi analfabeta durante décadas. Ela veio aprender a ler e escrever já na terceira idade. Então, esse período que minha avó não teve educação básica, ela era uma mulher sem cultura? Bom, talvez sem cultura dos livros, sem a cultura técnica, né? Sem essa cultura, talvez, esse laço cultural. Mas a minha avó é de um conhecimento secular, espetacular. Conversar com a minha avó, viver com a minha avó, foi algo, e é algo, graças a Deus ainda é viva, né? É algo fantástico, é indescritível. E ela é de uma cultura espetacular, é de uma gentileza, de uma delicadeza. Falar da minha avó é falar de um ser humano ímpar. Então, essa educação, ela tem que ser pensada sobre diferentes aspectos. Dá uma olhadinha, por favor, no último parágrafo. Aí, ó. É essencial observar que tipo de cidadão a educação em geral tem como objetivo formar. Poxa, é mais do mesmo, Legião Urbana, né? É mais do mesmo. É repetir de forma técnica aquilo que nós estamos debatendo de forma teórica aqui durante a aula. Vamos dar um salto. Olha lá. Em nossa cultura, é possível afirmar que o papel da escola é transmitir às novas gerações os conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo dos tempos. Nesse sentido, aprender os efeitos de outros seres, nesse sentido, aprender os feitos de outros seres humanos no passado pode ajudar o indivíduo a compreender o presente e planejar o futuro. Tá aí uma coisa que a gente precisa desconstruir, tá? Gente, só existe o passado e o presente. Futuro não existe. Não existe. O futuro é uma mera projeção das relações sociais humanas. Nós nunca vamos chegar no futuro. Tá? Então, essa ideia de que o ser humano tem o seu destino traçado desde o momento em que ele nasce, isso é algo que também tem que ser muito bem pensado. Eu sei que alguns de vocês, pela formação religiosa, talvez tendam a pensar dessa forma, né? Mas se se o indivíduo já tem o seu destino traçado desde o momento em que ele nasce, eu diria assim, ó, o destino dele está traçado no seguinte sentido: seja um bom ser humano, respeite o outro, viva bem, tá? Tenha moral, tenha dignidade na sua relação para com o outro. Então, nesse sentido, todos nós temos o mesmo destino traçado. Agora, a própria Bíblia, a cristã, ela dá ao homem o livre-arbítrio, então o direito de escolher, ir e vir, sair ou não sair, entrar ou não entrar. E nesse sentido, construímos nós mesmos, né, o nosso próprio destino. Somos senhores dessa relação. Então, gente, o nosso destino somos nós mesmos que escrevemos. E se nós tivermos uma boa vida, tá? Porque em muitos momentos escolhem por nós. E aí, não escrevemos nosso destino, não. Pense numa mulher que, de repente, foi violentada e morta. Foi ela que escolheu o seu próprio destino? Será que foi alguém com poderes maiores que deu esse destino a ela? Que quis que ela morresse assim para ensinar algo para alguém? Isso seria de uma perversidade muito grande, não? Então, quando falamos de futuro, nem vou me aprofundar muito nesse debate, tá? Mas quando falamos de futuro, falamos de uma projeção humana, de um sonho, de algo que pode ser maravilhoso ou
terrível, depende só das relações das quais nós instituímos. Você pega a ciência. A ciência só lida com duas coisas, o passado e o presente. Só. Mais nada. Né? E ela nos ajuda a conviver de maneira mais significativa. Por isso, o texto coloca para vocês isso mesmo. Planejamento como uma perspectiva pontual que nos faz olhar para esse futuro e tentar fazer com que ele seja um pouco mais sóbrio no momento em que ele se constituir. E esse momento que ele se constituir será presente, não será futuro. Logo, quando produzimos reflexões sobre essa educação, é fundamental que peguemos o passado e venhamos a entender que o passado nos ensinou alguma coisa, inclusive a não fazer aquilo que é errado. Então, quando você educa uma comunidade no sentido de desrespeitar o outro, então temos um problema. Quando educamos uma comunidade no sentido de matar o outro, no sentido de não tentar compreender as concepções gerais do outro, temos um problema metodológico sério. Essa educação sóbria, tá? Essa educação construtivista, tá? Essa educação pautada num elemento reflexivo, nessa ordem filosófica que vai fazer com que nós não venhamos a cometer esses mesmos erros novamente. É fundamental que todos nós venhamos a colocar os nossos filhos em bancos escolares. Sim, numa educação que seja pautada por uma dinâmica sem partido. É fato. Tenho que ensinar para o meu aluno o que é política. Tenho que ensinar o que é o partido político. Tenho que mostrar o que eles constroem de positivo e negativo com o passar dos anos. E são eles que têm, ou vocês, que têm que construir as análises de vocês a respeito das próprias escolhas individuais de vocês. É nesse sentido que a escola sem partido deve ser pensada. Não no sentido de não posso falar de um A ou não posso falar de um B, porque senão eu estou doutrinando o indivíduo. Não. A escola não doutrina ninguém, não. Não deve doutrinar ninguém e não deve ser palco para que esse tipo de coisa aconteça. É para isso que nós somos educados e devemos lutar para que não volte a acontecer. Esse negócio de que todo professor de filosofia é um maconheiro socialista, todo professor de história é socialista, todo professor de história é ateu, todo professor de sociologia é ateu. Gente, isso é uma forma de nos rotular. Perguntem primeiro para nós se nós somos algo assim, antes de simplesmente nos julgar e imputar o juízo de valor sobre nós. E se eu julgasse vocês simplesmente numa olhada inicial? Vocês gostariam disso? Não, né? Então, nós não deveríamos fazer isso com o outro. E é na escola que nós aprendemos exatamente esse tipo de perspectiva, do respeito, da moralidade. Por isso, educações como aquela que se deu ao povo alemão na década de 30 e 40 são elementos que não se devem repetir de forma alguma. Volto a citar para vocês o filme A Onda. E é com isso que eu hei de fechar essas análises com vocês. Tudo bem? Galera, um beijo para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.